Veja nesta edição, Belém está mais quente e especialistas apontam os fatores desse aquecimento. Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Proclamação da República nas rodovias do Pará. Brasil é o terceiro país no número de jovens empreendedores. Pilates ajuda no tratamento da labirintite. Universidade Federal Rural da Amazônia abre inscrições para processo seletivo 2013. A história do maestro e compositor paraense Carlos Gomes. Hospital Universitário de Belém terá unidade de alta complexidade em oncologia. E um bate-papo musical especial com Nilson Chaves, Lucinha Bastos e Marco Monteiro. O Nazaré Notícias desta sexta-feira, 16 de novembro, já está no ar. A edição de hoje começa falando da temperatura na capital paraense. Belém está mais quente e especialistas afirmam que o calor se dá mais pela intervenção do homem na paisagem urbana do que por fatores naturais. Até a década de 1980, Belém era uma cidade com poucos prédios altos e um número maior de áreas verdes, o que proporcionava grandes corredores de vento. Hoje, com a grande verticalização da cidade, os prédios desviam os ventos de um local e os direcionam para outros. Isso acelera os ventos em alguns lugares e forma bolhas de ar quente em outros. É influenciado essa temperatura por fatores humanos e bairros, de cada bairro praticamente hoje diz que tem uma temperatura diferenciada. Tem locais com temperaturas de 33 graus, 32, às vezes 34,5. Isso é regulado muito pela arborização e pela cobertura de nuvens. Os raios solares atingem diferentes lugares com a mesma proporção. O que muda a temperatura dos lugares são os fatores externos, como o asfalto, o aumento da frota de veículos e a falta de arborização. O fator de impermeabilização do solo, como asfalto e concreto, eles também fazem com que nós tenhamos algumas áreas mais quentes que outras. Portanto, cada bairro apresenta temperaturas diferenciadas aqui na região metropolitana. Hoje, segundo este meteorologista, um bom plano urbanístico poderia amenizar o calor em Belém. Um bom plano de arborização seria ótimo, fazer o estudo dos ventos. Os ventos sempre sopram cada quadrante leste e verificar com que não tivéssemos muitas ruas perpendicular à passagem dos ventos. A verticalização ela também contribui em parte para, em alguns locais, ficar temperaturas bem mais amenas que outros bairros. E para quem pede chuva, a previsão é de que o nosso período chuvoso só comece em janeiro. O mês de outubro e novembro, climatologicamente, é considerado o mês mais seco aqui na região metropolitana de Belém. Este ano, nós não vamos ter chuvas rigorosas pelo menos até o mês de dezembro. Nós não vamos ter ainda chuvas, o nosso período chuvoso possivelmente só começa em janeiro. Os flanelinhas do Centro Comercial de Belém não concordam com a proposta de implantar pontos de comercialização de talões de estacionamento na cidade. Segundo eles, a proposta vai gerar concorrência. A ação faz parte do projeto Belém Rotativo, previsto para entrar em funcionamento em dezembro, com vagas de estacionamento administradas pela iniciativa privada. Na próxima quarta-feira, haverá uma reunião entre representantes dos flanelinhas e dirigentes da empresa responsável pela implantação da proposta. Na primeira etapa, o projeto prevê 500 vagas para estacionamento em 4 vias da capital paraense. Começou ontem a Operação Proclamação da República da Polícia Rodoviária Federal. A ação quer principalmente prevenir acidentes no trânsito das rodovias federais do Pará. O trabalho será desenvolvido até a meia-noite de domingo. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, nesta quinta-feira, o movimento nas rodovias federais do Pará já foi considerado tranquilo. O Maxi Silva é responsável pela comunicação da Polícia Rodoviária Federal e vai dar mais detalhes para a gente. Maxi, iniciou a Operação da República deste ano e o movimento já foi super tranquilo? Ontem, no dia do feriado, quinta-feira, pela manhã, o movimento foi considerado tranquilo por aquilo que a nossa experiência a gente vê das saídas para os outros
final de semana prolongado. O trânsito mais intenso se deu por volta de 8 até umas 10 horas da manhã e depois ficou normal, tranquilo, sendo que ao longo do dia também sem nenhuma ocorrência grave e esperamos que permaneça tranquilo ao longo do feriado. Agora, Max, mesmo com esse movimento tranquilo, a operação continua? Os policiais estão nos postos da Polícia Rodoviária Federal? Exato, a operação, nós temos 420 policiais distribuídos em 13 postos em rodovias federais do Pará e a operação se estende até o domingo, aguardando o retorno daqueles que se deslocaram para os balneários, sendo que aguardamos um trânsito mais intenso no final da tarde, começo da noite de domingo, como normalmente se dá. E aí nesse trecho da BR-316 entre Trocamento até Benevides há um reforço de 25 policiais atuando aí nesse trecho para coibir qualquer excesso e garantir também a fluidez do trânsito no trecho. Justamente, o objetivo das operações da Polícia Rodoviária Federal é alertar os motoristas no sentido de prevenir os acidentes, garantir segurança? Exato, nossa preocupação sempre é evitar que o acidente ocorra, atuando de forma ostensiva na rodovia e contando com a colaboração dos condutores em termos de respeitar as normas de trânsito, manter sempre uma distância de segurança com o veículo que vai na frente, atenção redobrada, porque a maioria dos acidentes ocorre por falta de atenção. Então a intenção é coibir qualquer excesso, inclusive utilizando etilômetro para coibir aqueles ainda que insistem em dirigir consumindo bebida alcoólica. Obrigada, Max, pelas suas informações. É com você, Marcos. O Brasil é o terceiro país no número de jovens empreendedores. 15% dos brasileiros entre 18 e 24 anos tocam seus próprios negócios. Em Belém, jovens participaram de um concurso de administração de empresas. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Marcos, o Desafio Sebrae acontece há 13 anos no Brasil e 12 aqui no Pará e tem como principal objetivo disseminar a cultura empreendedora para os universitários que estão buscando uma vida profissional. Sobre este assunto, eu converso com Miguel Pantoja, que é gerente de capacitação aqui do Sebrae e vai conversar com a gente. Bom, Miguel, como que acontece o jogo Desafio Sebrae? O Desafio Sebrae ele é lançado mais ou menos em março, tá? Onde os alunos são convidados a se inscrever em equipes e essas equipes eles jogam primeiro numa etapa estadual até então eles chegarem nas fases que são a semifinal e a final nacional. Como os universitários fazem para entrar nesse jogo? Eles precisam se inscrever em equipes de no mínimo 2 e no máximo 5 integrantes e durante um período de mais ou menos 6 meses eles vão administrar uma empresa virtual. Essas equipes vão jogando, como a gente costuma dizer, e à medida que o jogo vai se desenvolvendo, elas vão pontuando, e as equipes que pontuarem melhor vão passando de fase e então avançando no jogo. Esse projeto é somente do Sebrae ou tem participação de outras instituições? O projeto é coordenado nacionalmente pelo Sebrae, mas tem parceria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da COP. Ok, Miguel, obrigado pelas informações. E só lembrando, Marcos, que o Desafio Sebrae deste ano, o grande vencedor foi o estado do Pará, a finalíssima aconteceu no estado da Bahia e quem foi para lá representando o estado foram os universitários que fazem o curso de agronomia da UFRA, Djavan Valentim e Renata Lopes, que são de Parauapebas, né? Bom, Djavan, como foi para vocês participar do Desafio Sebrae? Certo, essa participação na verdade ela começou quando o pessoal do Sebrae entrou na nossa universidade divulgando o que seria esse desafio, certo? Logo de cara a gente demonstrou um certo interesse em participar, por estar no processo de formação profissional e tudo que vem a ser bem... O interesse foi demonstrado, certo? E chegamos na semifinal, fomos representar o estado lá na Bahia, chegamos à final e hoje trouxemos o troféu aqui para o Pará. Foi difícil, Renata? Foi muito difícil. Quando a gente chega lá e se depara com o Brasil inteiro, e a gente lá do norte para representar o nosso Pará, foi uma disputa muito difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu e trouxe o troféu para o Pará. Quais foram as estratégias utilizadas pela dupla? A estratégia teve que ser muito bem pensada, né? Porque a questão é o seguinte, nós tínhamos 2 pessoas só, o restante da equipe todos eram maior do que a gente. A estratégia utilizada foi manter um padrão de jogo, tentar montar, deixar a nossa empresa padronizada. E além, a partir dessa estratégia, tentamos também fazer o diferencial de mercado, que foi o que nos levou ao final desse desafio. Essa participação de vocês assim despertou vontade de no futuro serem empreendedores? Com certeza, né? A gente teve um contato maior com a questão do saber o que é uma empresa, o que é uma estrutura de uma empresa.
Então, a gente teve, mesmo lá no Nacional, a gente teve vários exemplos, como nós fazemos agronomia, a gente teve vários exemplos de como a gente pode encaixar isso dentro da nossa área, e a gente viu que é uma coisa possível e é uma coisa que pode sim dar muito certo. Ok, gente, muito obrigado pelas informações e parabéns pelo título. Só no estado do Pará foram mais de 10 mil universitários que se inscreveram no Desafio Sebrae 2012. Lembrando que foram 59 instituições de ensino superior. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. A labirintite é uma doença que se manifesta geralmente depois dos 40 anos. Ela pode comprometer tanto o equilíbrio quanto a audição. O problema incomoda e prejudica muitas pessoas, mas atividades como o Pilates podem ajudar no tratamento. Atenção e concentração são estimuladas através do Pilates. O método auxilia também no alongamento do corpo e no equilíbrio. O Pilates ele é um método desenvolvido por Joseph Pilates com o objetivo de juntar mente e corpo em harmonia, digamos assim. Ele procura sempre, tanto que você trabalha bastante a questão da respiração e contrai bastante o abdômen nos movimentos, dando uma melhor flexibilidade, alongamento, melhorando seu condicionamento cardiorrespiratório por conta da respiração. O Pilates pode ser usado para melhorar tanto o condicionamento físico quanto a saúde das pessoas. Na verdade, o Pilates não existe contraindicação, não é? A única contraindicação assim, específica seria a gravidez no primeiro trimestre. Ele é bom tanto para criança quanto para idoso, os jovens. Na verdade, virou uma febre assim, pelo benefício que ele vem trazendo, né? Fortalecimento, questão do alongamento, flexibilidade. O Pilates é um método de fortalecimento e alongamento que não tem contraindicações. Ele auxilia gestantes após o primeiro trimestre de gravidez e ajuda a melhorar a saúde de quem tem doenças como artrose, hérnia de disco e labirintite. A labirintite se manifesta em geral após os 40 anos e é uma doença que prejudica o equilíbrio e, em alguns casos, a audição, porque afeta o labirinto, que é a estrutura do ouvido interno. As crises podem ser perigosas, pois a doença causa vertigens e tonturas. Existe um tratamento com medicamentos, mas o Pilates pode ser um grande auxílio para quem tem labirintite. Então, a labirintite, as pessoas ficam meio desorientadas, com a sensação de flutuação. E aí o Pilates ele auxilia na questão de fazer exercícios para que melhore esse seu equilíbrio, fortalecendo musculaturas da perna, dos pés, que fazem com que os proprioceptivos responsáveis, que ajudam nessa questão do equilíbrio também, melhorem essa sua vivência do equilíbrio no dia a dia. Foi divulgada hoje a mensagem do Papa Bento XVI para a 28ª Jornada Mundial da Juventude, que será realizada no Rio de Janeiro em julho de 2013. No texto, o Papa renova o convite aos jovens do mundo inteiro para que participem deste importante evento e afirma que a conhecida estátua do Cristo Redentor, com seus braços abertos, será o símbolo deste convite. Dividida em 8 pontos, a mensagem ressalta que o ano de preparação para o encontro do Rio coincide com o ano da fé. Bento XVI também reafirma a confiança que a Igreja deposita na juventude em todo o mundo e pede que os jovens coloquem seus talentos ao serviço do anúncio do Evangelho. E você acompanha ainda nesta edição, Universidade Federal Rural da Amazônia abre inscrições para o processo seletivo 2013. A história do maestro e compositor paraense Carlos Gomes. O Hospital Universitário de Belém terá unidade de alta complexidade em oncologia. E um bate-papo musical com Lucínia Bastos, Nilson Chaves e Marco Monteiro. Voltamos falando sobre educação. A Universidade Federal Rural da Amazônia já abriu as inscrições para o processo seletivo 2013. Os estudantes podem fazer a inscrição até o dia 9 de dezembro. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, para realizar a inscrição, o candidato deve entrar no site da UFRA e preencher um formulário eletrônico. 2 informações são importantes. Ele vai informar se já cursou ou se está concluindo a última série do ensino médio. Logo depois, irá preencher o número de inscrição do Enem 2012. Após a impressão e o pagamento do boleto, o pedido de inscrição será autenticado. E a partir do dia 10 de janeiro, ele pode entrar novamente no site da UFRA para imprimir o cartão de inscrição. Lá estará contendo o nome do candidato, o horário, o local e o dia da prova. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias.
E a Universidade da Amazônia divulga hoje a lista com os nomes dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Unificado, o PSU 2013. Os candidatos poderão conferir os nomes no portal da UNAMA no endereço eletrônico www.unama.br ou nos campi da instituição. Os cursos mais procurados no Processo Seletivo 2013 foram Engenharia Civil, Fisioterapia e Direito. Após a divulgação do resultado, o candidato aprovado deverá procurar a universidade entre 22 e 27 de dezembro para a matrícula, que será feita no campus de funcionamento do seu curso. A UNAMA informará a data de matrícula de cada curso nesse período no portal UNAMA. Mais de 1.000 atendimentos por ano. Esta é a estimativa do Hospital Universitário João de Barros Barreto, com o pleno funcionamento da nova unidade de alta complexidade em oncologia. Quem tem os detalhes é o repórter Ivaldo Souza. Marcos, até então só o Hospital Filoiola que fazia esse tipo de atendimento na área de oncologia pelo Sistema Único de Saúde. Mas, a partir de agora, o Hospital Barros Barreto também vai beneficiar a população nesse atendimento. Sobre este assunto, eu converso agora com o diretor do Hospital Barros Barreto, que é o Dr. Eduardo Leitão. Doutor, quais os serviços que serão oferecidos à população nessa área? Bom, desde agosto, o serviço de oncologia do Hospital Barros Barreto foi inaugurado e já estamos prestando atendimento à população, sobretudo na área de cirurgia oncológica, de oncologia clínica, incluindo, portanto, a quimioterapia, a radioterapia, os cuidados paliativos, e temos também um pronto atendimento oncológico que atende emergencialmente pacientes com doença oncológica 24 horas por dia aqui no hospital. Quais as metas para atender a população? Bom, nós temos como metas o atendimento de 1.000 novos casos ano, né, com 6.500 sessões de quimioterapia e 40.500 sessões de radioterapia ano. Os serviços já estão sendo prestados? Os serviços já estão sendo prestados e temos um cuidado, sobretudo, na área da entrada do paciente no hospital, no acolhimento do paciente ao hospital. O serviço social e o serviço de psicologia estão tendo um trabalho bem direcionado para aderir o paciente ao tratamento. Diretor, esse atendimento vai ser feito pela UNACOM. UNACOM, que é a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, é um brevet, é uma referência que o Instituto Nacional do Câncer deu ao Hospital Barros Barreto. O hospital todo é uma unidade de alta complexidade em oncologia. E o que foi inaugurado em agosto foi exatamente o serviço de oncologia que inclui esses setores, cirurgia oncológica, oncologia clínica, incluindo a quimioterapia, a radioterapia, cuidados paliativos e o pronto atendimento oncológico com atendimento emergencial ao paciente oncológico 24 horas por dia. Doutor, esses setores todos que o senhor acabou de falar, seria então a estrutura que o hospital tem para receber esses pacientes? Exatamente. O serviço de oncologia só foi possível ser inaugurado e inserido no hospital, porque o hospital tem uma estrutura já alicerçada para ter este serviço inserido no hospital. Um detalhe também importante do serviço de oncologia do Hospital Barros Barreto é que ele não prestará apenas atividades assistenciais. Há também uma área de ensino e pesquisa acoplada a este serviço, exatamente para capacitar e gerar recursos humanos na área oncológica para a região norte como um todo. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado a você. A gente volta agora, Marcos, é com você. E ainda falando sobre saúde, o Hemocentro do Pará está precisando de sangue do tipo negativo. Com 10% do estoque necessário, o pedido é endereçado tanto para quem já é doador quanto para quem nunca doou. Para os homens, a doação deve ser feita com um intervalo de 60 dias e para as mulheres, de 90 dias. O Hemopa atende em torno de 100 hospitais na região metropolitana de Belém. Para a Semana do Doador, que começa no próximo dia 24 de novembro, as atividades estarão concentradas na sede da Travessa Padre Eutíquio, na esquina com a Rua dos Caripunas, em Belém. O horário para as doações é de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 18 horas e aos sábados até às 17 horas. Para quem mora no interior do estado, basta procurar o núcleo do Hemopa na cidade onde reside. O Pará possui o terceiro instituto musical mais antigo do Brasil.
Fundado por Carlos Gomes, o Conservatório de Música foi criado a pedido do então governador do Pará, Lauro Sodré. O maestro veio diretamente da Itália para a capital paraense, onde viveu apenas 6 meses. Por aqui ficaram traços de suas obras. Conheça um pouco mais da história do primeiro brasileiro a estrear uma ópera nos teatros italianos. Os retratos preservam a figura do maior músico que o Brasil já teve, segundo a crítica intelectual. Antônio Carlos Gomes compôs mais de 40 óperas. Foi o primeiro brasileiro a fazer sucesso na Itália através da música clássica. Eu acredito que nenhum outro músico brasileiro teve uma obra tão grande e tão destacada quanto ele teve. Ele foi lançado no Covil dos Lobos, vamos dizer, que era Milão, na Itália, onde estavam os maiores músicos da Europa. E dizendo da Europa, diria do mundo, né? E fez o sucesso que ele fez. A obra e vida do compositor é o objeto de estudo de Leandro Tocantins Pena. O pesquisador explora o acervo disponível na biblioteca do Conservatório Carlos Gomes. Aqui encontramos a casa onde o músico nasceu, em Campinas. A primeira ópera escrita por ele já no Rio de Janeiro, em 1861, e a mais famosa apresentada no Teatro Scala, em Milão. O Guarani, com os cenários que se fazia antigamente, eu acho que ela era bem mais bonita do que com os cenários que se fazem hoje. Ela fez sucesso no mundo todo, essa ópera. E até hoje, quando ela é encenada, ela sempre faz sucesso. É uma essência vamos dizer assim, do povo brasileiro. O sucesso de Carlos Gomes durou cerca de 20 anos, entre altos e baixos. No final da carreira, aos 60 anos, foi convidado por Lauro Sodré a vir ao Pará para fundar o primeiro Instituto Musical do Estado. Mas o maestro viveu pouco tempo em Belém, apenas 6 meses. Adoentado, faleceu no dia 16 de setembro de 1886, vítima de um câncer na língua. As fotos do velório mostram o reconhecimento dos paraenses pelo grande artista. O cortejo fúnebre reuniu mais de 10 mil pessoas pelas ruas de Belém. Foram 7 dias de despedida ao maestro. Foi um homem extremamente humilde, muito. Ele não se deixava, vamos dizer, endeusar pelos elogios, que ele sabia que eram efêmeros, né? E ele acreditava no que ele fazia. A herança musical deixada por Carlos Gomes até hoje está presente aqui no Conservatório. Mesmo depois de 116 anos, cerca de 1.600 alunos recebem toda a formação musical nos mais diversos instrumentos. A primeira reunião de um acervo documental que existia sobre a história do Conservatório Carlos Gomes. O Conservatório Carlos Gomes é a terceira instituição pública mais antiga do país de ensino musical, e poucas pessoas conhecem a trajetória desse instituto, né? Ele tem uma projeção muito grande em todo o Brasil e, inclusive, fora do Brasil. É uma das escolas mais respeitadas da América Latina. O Conservatório Paraense é reconhecido internacionalmente pela qualidade de ensino. Como exemplo do maestro, os músicos formados aqui ganham repercussão mundial. E agora você acompanha as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Inspirado no clássico Pequeno Príncipe, o espetáculo Pequeno Grande Aviador e o Planeta do Invisível está em cartaz até domingo no Teatro Cuíra, sempre às 8 horas da noite. Ingressos na bilheteria do local com meia entrada para estudantes. As lendas amazônicas da Iara e Tupã e muito carimbó fazem parte da apresentação do grupo Mistura Regional. O show promete animar a Estação das Docas hoje, a partir das 6 horas da tarde. A entrada é franca.
Sons, cores e movimentos compõem o espetáculo de dança Duas Ilhas. No palco, materiais como areia, carvão e pedras fazem parte do show. Em cartaz neste sábado e domingo, a partir das 8h30 da noite, no Centro Cultural Sesc Boulevard. A entrada é franca. Os amantes do vinil e da vitrola podem trocar e comprar discos na Feira do Vinil. A feira acontece todos os domingos de novembro na Estação das Docas, com entrada franca. Em 2003, os artistas Nilson Chaves, Lucínia Bastos e Marco Monteiro idealizaram o projeto Trilogia Musical, A Força que Vem das Ruas, através dos espetáculos Avenida Nazaré, Sacramento Nazaré e Bar do Parque. Agora os cantores paraenses dão continuidade a esse projeto cultural da música regional. Confira no Bate-Papo Musical com o repórter Ivaldo Souza. Verdade, Marcos, e essa trilogia que envolve principalmente as 3 vozes paraenses já está preparado para a segunda etapa, que inclusive já está gravado um CD e um DVD, onde a Lucínia, o Marco e o Nilson se preparam para fazer o lançamento amanhã com o título Ser do Norte. A gente conversa agora com eles. Muito obrigado pela participação no bate-papo dessa sexta-feira aqui do Nazaré Notícias e sejam muito bem-vindos. Só para os nossos telespectadores assim, entender um pouquinho melhor sobre esse trabalho de vocês, como foi que tudo isso começou? Há 9 anos atrás, né? Há 9 anos nos reunimos em duplas e surgiu o primeiro CD, que foi um CD triplo, Avenida Nazaré, gravado por mim e pelo Nilson, Sacramento Nazaré, eu e Marco, Bar do Parque, os dois, né, numa mesma embalagem, uma proposta bacana de reunir várias composições, né, que nós 3 já havíamos gravado. Logo depois veio o DVD, A Força que Vem das Ruas, que também foi muito receptivo, e de um projeto sem grandes pretensões. Obrigada, Marco. Foi assim um grande sucesso, muito bem recebido pelo público, assim, um carinho enorme. E a gente ficou muito feliz por conta disso, né? Porque foi um repertório montado com essa visão da força que a gente recebe do público paraense. Se você me quer bem, me leve pra Belém. Qualquer lugar é lindo se você vem. A gente tem uma continuidade agora um pouco mais ampla, né? Como a gente tinha falado anteriormente. O Ser do Norte, ele traz também não só as canções daqui da região do estado do Pará, especificamente compositores do locais, mas também de compositores dos estados da Amazônia, principalmente músicas que são marcantes desses estados, né? Quer dizer, esse DVD ele também dá continuidade a essa proposta dessa frase, que é a força que vem das ruas. Quer dizer, é claro que no Ser do Norte a gente está cantando coisas inéditas, porque também é um projeto novo, é um CD novo, com novas canções, etc. Foi a construção do CD e DVD do Ser do Norte. Um trabalho de pesquisa de mais de um ano, onde a gente contemplou, como o Nilson falou, cada estado, né, para a gente tentar, numa espécie de unificação da região, um trabalho de mexer com todos esses ritmos amazônicos, não somente especificamente o nosso paraense. Ser do norte é ter parte com a floresta, ser dos deuses da mata seguidor, compreender que o calor é bom pra festa e dançar na batida do tambor, do tambor, do tambor. Amanhã, a partir das 23 horas, Fronteira, Municipalidade, em frente à Companhia Atlética. Companhia Atlética. Estamos te esperando. Vamos lá!
E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no Portal Nazaré. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. E o Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos segunda-feira na próxima edição. Tenham todos um bom final de semana.